creio que todos nós outros nos gusta de ter a razão, não? Pero por que isso é tão importante? Atualmente, nos aferramos a nossas opiniões, empenhamos em termos razão. É uma forma de autoafirmação, pero defender nossos pontos de vista, nossa verdade, que vemos encasilladas em nossas posições, pode trazer consequências desastrosas a nossas relações de parejas. A vezes não é o que queremos, pero é assim que se queda, não? A forma como comunicamos e a atitude que temos jogará papel importante, porque comunicar-se é muito mais que falar, é muito mais que dar e receber informação. Comunicar-se é mais que isso, é conhecer ou tentar influir em o outro. A palavra comunicar vem do termo latino chamado comunicare, que significa poner em comum, fazer participe ao outro ou compartilhar. Formas errôneas que às vezes utilizamos de comunicar, a maioria das vezes vem de nossas origens, ou seja, de como nossos padres comunicavam entre eles ou para com nós outros. Ou seja, é a fonte de aprendizagem nossa que fizeram nossa família hacia nós outros. Hemos visto e hemos aprendido. A forma que temos de reaccionar ante uma discussão ou diálogo, ou de perdonarmos ou de afrontarmos as situações, depende muito de como hemos aprendido com nossos padres. E às vezes são reflexos de como faziam eles. Não é que queremos, mas é assim que fazemos. E se tomamos consciência de que essa atitude ou essa comunicação de nossos padres entre eles e com nós outros não era boa, quando descobrimos a fonte e descobrimos como comunicavam, então quizás as habilidades e as torpezas de comunicação que temos vêm desde aí. Uma vez que tomamos a consciência, às vezes estamos assim. Uma vez que tomamos essa consciência de la mesma, temos que tomar distância para descobrir que modo de comunicar, que modo de comunicação em nossas famílias de origem era ineficácia ou daninha. Nossos padres nunca quiseram fazer mal a nós outros, mas sua forma de comunicar às vezes não era boa. E há duas formas de comunicar: os mensagens tu e os mensagens eu. Os mensagens podemos classificar em dois grupos de mensagens. Mensagens tu, os mensagens destrutivos, e mensagens eu são mensagens construtivos. Os mensagens tu são aqueles que etiquetam, que condenam o outro, que se dá a dar ordem ao outro, não? E diante dos conflitos da vida, aumenta aún mais e suele emplear expressões como tu nunca haces nada, ou tu nunca haces lo que te propones, tu sempre tienes uma boa excusa, tu eres um vago ou uma vaga, tu estás equivocado ou equivocada, eu tenho a razão. E pensando nisso, em frases como essa, que quizás
é tão comum entre as parejas. Não quero perguntar aqui se alguém utiliza essas frases, mas quizás de uma maneira comum e corrente utilizamos. Eu queria invitar a Hadira e a Manuel a apresentar uma obra para nós outros. Nadie se ha identificado aí, não? Mentirosos, mentes muito bem. Que bem mentis. A vezes é assim, não? Pero de tudo que has oído de ellos, que tipos de palavras ou frases foram detonantes para enfrentar-se entre ellos? Ou que has tu identificado em la conversação de Manuel e Hadira? De los mensajes que acabo de hablar. Como não tem razão, te equivocas. Alguém ha ouído algo? Que frases? Que mensagens? Que palavras tu has ouído de suas bocas? Como? Discrepância? Negativas? De que forma? De mensagens tu ou mensagens eu? Mensagens tu? É o tono de voz. Sim. Que mais? Por aqui. Julio, Marlene. Tiago, Geisa. Esse lado aqui é muito silencioso. Vamos falando. Que has visto? Ana. Palavras, frases, que has escutado? Era uma conversação, pero parecia uma conversação. Era para tomar uma decisão. Muito mesmo. É incrível, não? Porque os dois querem dar o melhor para sua filha, pero cada um tem uma visão do que é melhor. Então, na verdade, tinha frases como: não tienes razão, te equivocas, eu tenho a razão. Vamos a consultar a Maria e Jorge. Creio que era Marta e Jorge em la tienda. E já verás quem tem razão. Ou seja, quando chegamos a esse momento, necessitamos de uma terceira pessoa para nos aferrar a nossa verdade, não? A nossa razão. Não sei se é verdade, mas nossa razão. Queremos que alguém nos confirme isso, nos dê isso, não? Isso por um lado. De nenhuma maneira as coisas são como dizes, pero que tonterias estás dizendo? Que tonterias. Então, as palavras despreciadas que Romina falava, não? Pero há corações arrogantes e palavras que dividem, não? As palavras têm poder. As palavras têm um poder destrutivo ou um poder construtivo. E Santiago nos adverte sobre o poder da língua, é o poder da palavra. E essa palavra, é tão poderosa que ela pode produzir dolor ou pode produzir divisão. Aqui, nesse caso, houve o quê? Uma divisão. As palavras, com a intenção de fazer o melhor. E Santiago, podes buscar Provérbios 15, versículo 1. E Santiago 3, 6 diz que de todas as partes do corpo, a língua é uma llama de fogo, é um mundo inteiro de maldade que corrompe todo o corpo, pode incendiar toda a vida, porque o inferno mesmo
la enciende. Quando nós outros usamos palavras equivocadas ou palavras ditas em momentos inapropriados, podemos produzir justamente isso, um incêndio, porque não conseguimos frenar e então o que fazemos? Hacemos palavras e enjuiciamento de la outra pessoa, ou crítica, ou chisme, ou habladurias. E quero resumir dizendo o seguinte: que dificulta a comunicação? Em geral, o que dificulta a comunicação é não dedicar tempo ao outro, não escutar o outro, cerrar-se em seu próprio ponto de vista como se fora o único, juzgar, condenar, classificar, etiquetar, negar-se ao diálogo e utilizar expressões absolutas como sempre, nunca, todos, ninguno. Quando utilizamos palavras como essa, encendemos fogo, um verdadeiro incêndio. Pero Provérbios 15, 1 diz: então, que nós como parejas podamos utilizar palavras blandas com o outro, mais que palavras ásperas. ¿Qué sucede si no tengo la razón? ¿Qué pasa, Fabiola, si tú no tienes la razón de las cosas? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa si no tienes la razón? ¿Y por qué tu marido responde por ti? ¿Qué pasa si no tienes la razón? Es que por lo regular siempre yo sigo el versículo. ¿Qué pasa si no tienes la razón? Si no tienes la razón, no pasa absolutamente nada. ¿Será? ¿Qué pasa si no tienes la razón? ¿Te gusta tener la razón? ¿Y qué pasa si no tienes la razón? Sí, me quedo enfadada. Escucha. ¿Qué pasa si no tienes la razón? Me quedo enfadada, o triste, o... Eres sincera, me gusta. ¿Qué pasa si no tienes la razón? Bueno, a ver, depende. Depende de qual situação. Sí, pero ¿qué pasa si no tienes la razón? Bueno, se puedo provar que tengo, provo. ¿Y a ti? Nada. ¿Qué pasa si no tienes la razón? ¿Qué pasa si no tienes la razón? Enfadada. ¿Qué pasa si no tienes la razón, Jorge? Darle la razón a ella, Pepito. Uy, mira, la respuesta de Jorge me encanta. Jorge, ¿qué pasa si no tienes la razón? Escucha. Darle la razón a ella para que me deje tranquilo. Muy bien, como lo tiene que ser. Raquel, ¿qué pasa si no tienes la razón en las cosas? Eu quedo quieta, pero enfadada. Muy quieta, pero me encanta. Quieta, pero enfadada. Max, ¿qué pasa si no tienes la razón? Pues nada, sí, también puede ser que me quede enfadado en el momento, sí. Ay, cómo nos gusta tener la razón, ¿eh? Marineide, ¿qué pasa si no tienes la razón? Uy, dice divino. Ay, te va a tomar una. Y chico, cuídate. Bom, não, eu sempre digo assim. Eu sempre digo Escuchemos. Eu sempre digo divino assim, o importante não é ter a razão, o importante é resolver o problema. Esperamos. Dentro de 5 años esperamos. La señora de rojo. Un aplauso para esa pareja. Un aplauso. Muy fuerte. Chico, ¿qué pasa si tú no tienes la razón? A mí no me pasa nada, porque muchas veces ella me equivoca. ¿Y tú? ¿Qué pasa? Eu sempre me enfado. Bueno. Me encanta la respuesta. La verdad, ¿qué pasa si no tenemos la razón? La verdad no pasa nada. No tiene que pasar nada. Mira, comunicar significa poner en común, participar del otro. Pero no solamente es importante lo que comunicamos, pero la manera como lo comunicamos, la forma como lo comunicamos. Siempre comunicamos, de alguna manera se comunicamos. Una caricia es una manera de comunicar, un silencio es una manera de comunicar, ¿verdad? Comunicamos con el silencio, sí, y mucho. Cuando callamos,
Pero lo más importante no es lo que comunicamos, es cómo lo comunicamos. Me contaron una historia de lo siguiente: una pareja cumplía 15 años de matrimonio. Y la mujer dijo: voy a preparar una ropa especial para recibir a mi marido. Voy a hacer una cena fantástica. Puso las velitas, compró el mejor vino, compró una lingerie de las mejores, de las más bonitas, un perfume fantástico, todo era perfecto. Y llega el marido, que también estaba muy guapo, muy elegante, y senta y mira y dice: ay, qué afortunado soy. Y la mujer dice: amor, dime algo bonito que me haga ver las estrellas. Y el chico, muy romántico, pensó y dijo: telescopio. Qué fuerte, ¿no? Pero él contestó correcto. Ella dijo: dime algo bonito que me haga ver las estrellas. ¿Y qué hace ver las estrellas? Telescopio. Mira, Marta, si fueras tú, ¿cómo te sentirías? Yo me enfado. Ay, qué pal eso. ¿Y tú, Marineide, cómo te sentirías? Yo sorria. Ay, qué bien. ¿Y tú? Yo giro los ojos. Ay. ¿Y tú cómo sentirías? Frustrada. Frustrada. La verdad que todos nosotros tenemos muchas ganas de escuchar, pero la verdad, lo que está comunicando ese chico, ese hombre, ¿qué está comunicando? ¿Qué mensaje está pasando? ¿Ah? ¿Será que ele está passando isso? Será que ele está passando uma mensagem boa? Que mensagem está passando ao dar essa resposta? Que pensais vós outros? Sinceridade? Será que é sinceridade? Que está passando? Não está conectado com ele. Que mais? Que está passando com esse chico, Fernando? Escuta, pode ser que? Uma broma. Pode ser uma broma. E se não é uma broma, que seria? Haciendo pouco caso dele. Haciendo pouco caso. O que mais pensais? Ou não lhe gusta? Ana, que pensarias tu? Vale. Tu, que pensarias? Thomas, que pensas do chico? Há muitas formas de comunicar. Há muitas maneiras de comunicar. Comunicamos, aí a comunicação pode ser verbal e não verbal. Não solamente é importante o que diz, mas como se diz, a mirada, os gestos. Todo isso é muito importante. É importante ter não solamente as palavras adequadas, mas a forma adequada de falar. É impossível tu mirar a tu pareja e dizer: carinho, te quero. Oi, chega? Fabiola, imagina tu dizendo a tu marido que lhe quer muito: carinho, vale, te quero. Oi. Seria raro, não? Pero como Price, como dirias a Renata? Carinho, te quero, dime. Cariño, te quiero. Não mira a mim, mira ela, por favor. Outra, mira, é que mira a mim, não. Mira a ela. Vale. Ai, Sarubo. Mira. Cariño. Quero assim mesmo. Vem. Sí. A ver, mira. Isso é uma enseñanza de mensagem verbal. Mira, como lo dirias? Cariño, te quiero. E tu, como le dirias a ele? Y yo, Ai, que bonito, um aplauso. Lo más importante no es lo que decimos, es cómo le decimos las cosas. Lo más importante no es tener razón, es también tener una congruencia, es tener un equilibrio. Muchas veces queremos tener la razón, pero no escuchamos lo que estamos hablando. Estamos tan obsesionados por tener la razón que no escuchamos lo que sale de nuestra boca, porque tener razón es una meta tan fuerte que nos cega, que nos quita todo o entendimento do que temos que fazer. Assim que uma forma correta de comunicar é a assertividade. Mira, a assertividade consiste em comunicar-se de maneira que expresso abertamente meus interesses e os defendo sem agressividade e sem ansiedade. Tu hablas de lo que sentes e lo que pensas, pero sem ansiedade e sem agressividade. É fácil? Não. Também há outra coisa, a empatia. A empatia é poner-se em lugar del outro, é poner-se em los zapatos del outro, é entender o que entenderia el outro. Há também mensagens eu. Ao invés do mensagem tu não vales, tu não sabes, tu não queres, tu não puedes. Há os mensagens eu. Que seriam os mensagens eu? Não seriam destrutivos como os tu. El tu parece que tem um dedo que te apunta, não? Tu não sabes.
tú no consigues, tú no vales, tú no conoces, tú. El mensaje yo da otra dimensão, não é agressivo. O mensaje yo quer dizer, quizás eu não entendo o que estás dizendo. Eu não estou percebendo, eu não estou entendendo. O que queres dizer? Eu me sinto triste quando tu hablas assim. Tu não pones o dedo na pessoa, tu pones em tus sentimentos. Eu me sinto triste, eu me sinto cansado. Eu me sinto que a maneira que tu estás falando não é boa para nós outros. Eu me sinto, tu pones em ti. Tu dá espaço para a conversação. Tu dá espaço para o diálogo. É fácil esse cambio? Não, pero é algo muito importante. Porque tu podes expressar em primeira pessoa. A mim me parece que isso que estás falando é uma coisa interessante, é uma coisa que eu quero pensar. A mim, isso que está passando é algo que me gostaria pensar. A mim. Me molesta que, ou seja, tu sempre trazes para ti, ao invés de apontar ao outro. Assim que eu queria invitar Yadira e Manuel, nossos atores, que têm algo muito importante sobre os mensagens yo. Como seria um diálogo destes com mensajes yo, distinto del mensaje destructivo? Tú, ¿cómo serían los mensajes yo? Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de la conversación de antes y ahora. ¿Qué es diferente? ¿Qué es distinto? ¿Qué hay qué? ¿Qué hay concordancia? ¿Qué más? ¿Qué tipo de palabra, de expresión se utiliza? El tono de la voz. ¿Qué más es distinto? La forma, ¿qué más? ¿Qué tipo de palabras y frases se utiliza? Vale, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Me parece que, gracias por mostrarme tu ponto de vista. Es decir, tu ponto de vista é distinto, não havia pensado desta maneira, não havia pensado desta forma. ¿Qué más? Pensando em la niña, não solamente defender seu ponto de vista, ou seja, tu quita os olhos de ti, tu quita os olhos de ter a razão e põe em perspectiva, abre para ver mais amplo de outra forma. Que mais aprendemos nesse diálogo? Que mais? Prais, que é que viste novo em el diálogo? Que é visto distinto, Renata? Ou Prais? Tu primeiro. Era mais que? Paciência. Isso é importante, mais paciência. Que mais, Ana? Que viste distinto do outro? Havia uma diferença do diálogo primeiro e do segundo. E que diferença mais forte ha sido do segundo? El tom de la voz. El tom de la voz. Sim. Que mais? Por aqui. Que mais? Marta. Perdão? La economia. Te das conta que quando nos aferramos ao nosso ponto de vista, parece que perdemos perspectiva, coerência, defendemos o que queremos, e há que parar e entender e mirar mais allá. Em resumo, que facilita a comunicação? Dedicar-lhe tempo. Há que dedicar tempo. Às vezes não queremos dedicar tempo porque queremos que o outro escute o que queremos. Escuchar atentamente e com empatia. Escuchar é algo muito importante. Poner-se no ponto de vista do outro. Poner-se no ponto de vista. Papá, tu podes recorrer. Muitas graças. Pode poner ele contigo? Graças. Muitas graças. Muitas graças. Volvemos aqui. Dedicar-lhe tempo. Escuchar atentamente. Poner-se no ponto de vista do outro. Abrir-se com confiança e com confidência mútua. Buscar o benefício mútuo. Não somente tu benefício, o benefício de todos. Relativizar e particularizar. Quando se habla, ao invés de dogmatizar, ao invés de dizer que tem a verdade absoluta, é abrir com perspectiva, é usar expressões que dizem, parece que, às vezes, creio. Quando te diz, é assim, é que é como palavra de Deus, é assim, ponto. A gente quer assim, não? Te lo digo eu. Has escuchado isso? Te lo digo eu e te callas. Ponto. Ponto e pelota, ¿eh? Que como tem que ser. E parece que, às vezes, há outras formas de falar. Há outra coisa muito importante que facilita a comunicação. Bendecir. Que é bendecir?
es decir al otro lo bueno que tiene, es hablar bien. No solamente hablar de lo malo que hace esa persona, pero lo que hace bien. Mira, esa persona es una persona muy torpe con el horario, ¿verdad? Pero es una persona que es muy fiel, es una persona que cuida de la casa, es una persona que sabe cuidar de los niños, es una persona que, o sea, pon la mirada en las cosas positivas. Hablar la verdad con sinceridad, pero hablar la verdad con sinceridad no significa decir hablar sin respeto. Se puede hablar la verdad con respeto. Hablar la verdad no significa, no supone absoluto hablar mostrando rudeza, descaradamente o sin delicadeza, pero hablar con cortesía, con tranquilidad. Hablar la verdad significa hablar con coherencia y hablar bien. E eu queria terminar essa charla falando de Provérbios, Isaías capítulo 61, verso 3, que diz: serão chamados robles de justiça, plantio del Senhor para mostrar su glória. É um texto muito incrível que queria que alguém pudesse ler para mim. Isaías capítulo 61, verso 3. Alguém pode ler Isaías 61, 3? Alguém pode procurar Isaías 61, 3? Que diz? Isaías 61, 3. Muito bem. 61, 3. A ordenar a los afligidos de Sion que se les dê glória em lugar de ceniza, óleo de gozo em lugar de luto, manto de alegria em lugar del espírito angustiado, e serão chamados árboles de justiça, plantio de Jeová para su glória. Em outra versão diz: serão chamados robles de justiça, plantio del Senhor para su glória. É interessante essa árvore, roble, porque durante as tempestades se torna cada vez mais resistente, mais forte e echam raízes profundas. Se fortalecem na diversidade. Ao invés de muitas parejas que quando pensam na diversidade desistem, o roble se fortalece e echa raízes profundas. E hoje, o que queria terminar era dizer que os conflitos que temos de pareja, que nos ajude a fortalecer nossa relação, echar raízes e ser cada vez mais forte, e ser de bendição para os demás, como óleo de justiça, como de bendição para a glória de Deus. O importante não é ter relação, o importante é que isso construya uma relação sólida e profunda. Queria terminar com essas palavras. Deus te ha chamado em tu relação de pareja para que tu seja roble de justiça, plantio del Senhor para mostrar su glória. O que ha sido mais importante hoje, nesse tempo que passamos juntos? O que mais se chegou ao coração nessa charla de ter ou não ter a razão? O que has aprendido de novo nessa ministração de hoje? Divino. Eu creio que a maneira de falar com uma pessoa é muito importante, porque aunque tu se põe de acordo, pero se tu está falando alterado, melhor esta pessoa acepta para que não tenha nenhuma discussão. Então eu creio que é fundamental que quando habla de uma maneira que é como diz, que não se rompa os ouvidos de um. Vale. Que mais? Que has aprendido de novo com a charla sobre ter ou não ter razão? No ser tan posesivo con las palabras y el yo, que eso nuevamente es que estás obligando tus reglas, tu juego y tú mandas, y eso no se puede hacer. ¿Alguien más? ¿Has aprendido algo nuevo por aquí? Fabiola? ¿Qué has aprendido de nuevo sobre lo que estamos? No siempre. Pero más importante no es tener la razón. Más importante es si eso que tú estás luchando para tener la razón es algo coherente, es algo que ayuda a los demás, es algo que es de bien común. No significa solamente que tú tienes la razón por tener la razón. Significa que lo que tú quieres tiene una coherencia, bendice a tu pareja, bendice a tu entorno y es algo digno. Porque tener la razón por tener puede ser una señal de orgullo, de soberbia y de una persona que no tiene la capacidad de escuchar. ¿Verdad? Entonces hay que cuestionar mucho si es importante hacia dónde mi orgullo no me deja que yo no escuche a mi pareja. Yo tengo la razón porque tengo y tú te callas. No, quizás yo estoy equivocado porque no quiero escuchar
estou encasillado. Pero quando eu escuto, quizás cambio o ponto de vista. Hoje Deus nos chama a escuchar al outro. Nos pongamos de pé, vamos terminar com uma oração, terminar esse tempo com uma oração e terminar esse tempo pedindo a graça do Senhor. Vale. É muito importante, não é fácil a relação de la pareja, é uma luta, pero é uma bendição e Deus nos dá a maneira de viver uma relação em pareja de la mejor forma. Pero quero que penséis, mais de lo que lutar para ter a razão, há que lutar para sermos felizes, para viver em unidade e para que essa relação seja para a glória de Deus. Eu queria invitar a Romina. Romina, tu podes vir aqui a orar? Queria que Romina pudesse vir aqui a orar e vamos orar pelas parejas. Corra a mão de tu pareja, quero que tu corras a mão de tu pareja.